E chegamos no nosso último vídeo dessa produção. Agora a gente vai fazer essa casinha de doces. Então, para isso, eu peguei o pedaço de papelão que tá descrito lá no molde, colei uma folha de sulfite na parte da frente desse papelão, para a hora que eu colar o feltro, não ficar aparecendo nenhuma letrinha e nem a cor marronzinha do papelão, tá? Então, nessa parte da frente que eu colei a folha de sulfite, eu venho com a cola de silicone líquida, espalho bem por toda essa parte do papelão, venho com o pincel para espalhar bem a cola. Depois eu venho com um pedaço de feltro bege, eu fiz a marcação no feltro bege do tamanho desse nosso papelão e deixei uma bordinha de 1 centímetro em cada lateral. Depois disso eu vou colar essa bordinha pro lado de dentro do papelão. Aí, nessa hora, eu posso colar com a cola quente mesmo. E agora é só colar todas as laterais. E quando a gente chegar bem nessa diagonal, bem nessa lateralzinha, a gente deixa o encontro dos feltros, esse biquinho. Então, é só deixar esse biquinho nos 4 cantinhos do papelão. Depois a gente vem com a tesoura e corta esse bico. E assim a gente encapa esse papelão. A gente vai precisar de 2 dessas partes, 2 partes iguais. Agora, a gente vem com essa outra parte da casinha. Essa aqui é a parte da frente da casinha. Então, reparem que ela não é toda quadrada, ela tem esse biquinho em cima, que é a parte que a gente vai encaixar o telhadinho, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa, peguei, colei uma folha de sulfite na frente, tô espalhando a cola de silicone líquida para poder colar ela lá no feltro. Então, colei aqui. Agora, eu vou pegar uma tesoura e vou recortar essas laterais, deixando com 1 centímetro pra gente poder colar esse pedacinho pro lado de dentro do papelão. Lembrando que nos cantinhos a gente deixa aquele biquinho no feltro e depois a gente vem com a tesoura e só cortar. E a gente vai precisar também de 2 peças iguaizinhas a essa, tá? Então, são 2 com esse biquinho em cima e 2 pecinhas retangulares. Esse daqui é o telhado. Então, eu peguei um pedaço de papelão, o tamanho tá descrito lá na apostila, e fiz só um vinco na parte do meio, para poder ter esse movimento, que essa é a parte do nosso telhado que vai ficar caidinho. Então, é só vincar, não precisa cortar, a gente faz um vinco pro papelão ficar com esse movimento. Agora, aqui no telhado, a gente vai colar essa parte amarelinha, que é como se fosse uma calda, um doce escorrendo em cima do telhado, tá? Então, é só posicionar ela, vir passando a cola de silicone fria e colando. Depois que a gente colou a amarelinha, a gente vai colando a branquinha em cima, tá? Só acompanhar o vídeo que vocês veem como eu colei a parte branquinha também.
e vamos montar a nossa casinha. Então, a gente vai pegar uma parte da frente e uma lateral e vamos posicionar desse jeitinho que tá aí no vídeo. Vamos passar cola nessa lateral e juntar uma parte na outra. Segurando bem até a cola quente secar, para as pecinhas não saírem do lugar. E da mesma forma que a gente colou essas duas partes, a gente vai unir agora a parte de trás. Então, é só passar cola na lateral e juntar ali com aquele nosso retângulo. Segura bem até a cola quente secar. E a outra lateral, a mesma coisa, a gente posiciona bem certinho para a casinha ficar reta. E passa a cola nas laterais e segura até a cola quente secar. Chegou a hora de colarmos o telhadinho. Então, a gente posiciona onde a gente fez aquele vinco para fazer a dobrinha do telhado, a gente posiciona bem no meio da casinha, aquele biquinho da parte da frente e o biquinho da parte de trás. Aí, a gente vai passar cola quente, posiciona o telhado, cola de um lado, depois ergue o telhadinho, passa mais cola e cola do outro lado. Nossa casinha já está ganhando forma. Aqui eu já acelerei um pouquinho e vim fazendo esse detalhe nas laterais da casinha. Mas eu vou mostrar aqui agora pra vocês na parte da frente como que fica esse telhadinho com a calda de chocolate escorrendo, tá? A gente pega essa tirinha, tem lá no molde, tá? Não precisam se preocupar. E aí, vamos colar um botãozinho em cada bordinha dessa. Então, a gente vem, cola um botãozinho em cada redondinho desse, tá? Pode ser botão, pode ser meia pérola, pode ser pompom, que vocês tiverem aí. É só colar agora essa tirinha com os botõezinhos na parte de cima do telhado. Então, eu venho, passo um pouquinho de cola quente e vou posicionando essa tirinha, tá? Quando chegar nessa parte bem no meio, a gente vai deixar um biquinho. A gente deixa um biquinho e cola a outra lateral. Aqui eu vim colando essa outra lateral de baixo pra cima, porque assim eu consigo posicionar o último botão bem certinho lá no final do telhado. Então, fica o último botão com o final do telhado. Aí, eu vou colando de baixo pra cima e lá em cima fica esse biquinho, tá? Aqui é a portinha que eu encapei de marrom, do mesmo jeito que a gente encapou as paredinhas da casa, tá? Encapei de marrom e coloquei uma caldinha branca em cima. A janelinha, mesma coisa, encapei de marrom e coloquei esses quadradinhos brancos
como se fosse o vidro da janela, tá? Os tamanhos estão todos descritos lá na apostila. Para a parte de trás da casinha, eu também coloquei uma janelinha, a mesma coisa da janelinha da lateral, tá? Então, a gente coloca uma janela na lateral e uma janela na parte de trás da casinha. Agora, a gente começa a encher de docinhos essa casa. Aqui, eu fiz pirulitinhos, como se fossem pirulitos coloridos, que eu coloco embaixo da janela, tá? Então, a gente pega uma tirinha de feltro colorida, que no caso eu peguei a verde, e uma tirinha de branco. Sempre a tirinha branca vai ficar pro lado de cima, pro lado de dentro do nosso trabalho, tá? Então, eu vou colar a tira branca na tira verde, com um pinguinho de cola somente. Colo uma na outra e começo a enrolar, fazendo um caracolzinho. Então, as duas tirinhas da mesma largura e venho fazendo um caracolzinho. Então, enrolo, dou umas 2, 3 voltinhas e dou um pinguinho de cola, para esse caracol não ir desmanchando, tá? Então, é só enrolar um pouquinho, passar um pouquinho de cola. Quando estiver chegando no final do caracolzinho, a gente vai pegar a tesoura e cortar um pedacinho do branco, porque a tirinha verde que sobrar vai dar o acabamento, vai ficar mais bonito o acabamento, não vai ficar grosseiro. Então, a gente corta um pedacinho só da branca e dá o acabamento somente com a verdinha. Então, nós vamos fazer 7 pirulitinhos desse para cada janela. Aqui eu fiz um de cada cor, mas vocês podem fazer todos da mesma cor ou variar as cores. Então, a gente vai posicionar um do ladinho do outro embaixo da janela. Vamos usar 7. A gente usa 7 para essa janela e 7 para outra janelinha. A gente vai fazer agora esses canudinhos de doce para colocar dos lados da casinha, nas laterais, para dar um acabamento mais bonito e esconder aquela colagem que a gente fez, tá? Para isso, eu vou pegar uma tira de feltro branco, vou pegar uma varetinha de bambu, aquele famoso palitinho de churrasco, e para cortar o tamanho certinho do palito de churrasco, eu vou medir lá na altura da casinha, tá? Medindo na altura da casinha, fica mais fácil, a gente corta o palitinho do tamanho certinho. Então, eu passo cola bem no meio do feltro, posiciono o palitinho lá no meio, e depois eu venho encapando esse palito. Vou passando mais colinha e fecho o feltro. Não tem necessidade de costura nessa hora, tá? É somente fechando com a cola mesmo. Fechamos o palitinho com o feltro branco, a gente pega uma tirinha de rosa, tem meio centímetro essa tirinha, tá? E aí, a gente dá um pinguinho e vem enrolando, como um caracolzinho, a gente enrola essa tirinha lá no palitinho branco, tá? Então, essa daqui não tem medida, ela tem apenas meio centímetro, e a gente vai enrolando até chegar no final do palitinho. Chega no final, dá um pinguinho de cola. A gente vai precisar de 4 varetinhas dessas encapadas, tá? Uma para cada lateral da casa. E vamos colar, então, esse canudinho na lateral da casinha. Eu já colei os outros. Então, a gente coloca bem na divisão das paredinhas, tá? Só passar um pouquinho de cola quente. Tomar bastante cuidado com o excesso de cola, tá? Pra não ficar vazando e ficar feio o nosso trabalho. Então, a gente trabalha com controle de cola.
Vem, pega o canudinho e posiciona bem ali na divisão. Só posicionar bem na divisão das paredinhas. Fazer isso nos 4 ladinhos. Eu tenho esses confeitos que são de biscuit, esses confeitos coloridos, tá? Então, eu decidi colar eles nesse escorridinho que eu fiz, essa cauda, né? Esse chantillyzinho que eu fiz na porta. Então, eu pego a cola T6000 e vou dando alguns pinguinhos aleatórios nessa partezinha branca. Eu venho com o pega-pérola e vou colando um por um desse confeito, tá? Não precisa ser muitos. Lembrando que se você também não tiver esses confeitos, você pode fazer isso com a tinta de tecido. É só pegar a tinta de tecido com uma agulha bem fininha e vir fazendo essa pinturinha, tá? Ou apenas deixar somente a cauda branca mesmo. E enquanto seca os confeitos que a gente colou na porta, a gente vai começar a decorar as laterais dessa casa, tá? Então, eu peguei alguns botões, meia pérola e vim colando aleatoriamente na casinha, tá? Então, a gente vem colando em todas as laterais da casa, todas as paredinhas, a gente cola essas decorações como se fossem docinhos também, balinhas, né? Como se fossem balinhas, docinhos. A gente vem colando em todas as laterais. A gente vai fazer também essa cerquinha para colocar na outra lateral da casa. O que que eu fiz aqui? Peguei o molde, risquei uma vez no feltro e vou fazer dublado, tá? Eu vim aqui com ele adiantado já um pouquinho. Eu pego, risco uma parte e a outra parte eu colo um feltro inteiro atrás, tá? Posso colar com a cola de silicone fria. Deixo o pedaço de feltro inteiro e venho fazendo os recortes. Então, eu vou cortando com uma tesourinha pequena, que dá mais precisão pra gente. E venho fazendo todo esse recorte da cerquinha, tá? Corto a partezinha do meio, corto em cima, corto embaixo, até eu fazer todo esse recorte e a cerquinha ficar toda cortadinha e prontinha. Cortei todas as partes da cerquinha. Agora, a gente vai começar a montar. Para isso, eu peguei esse pedaço de papelão, encapei igual a paredinha da casa, coloquei um pedacinho de feltro para tampar aquele pedaço do papelão ali que tá aparente. Colo com a cola quente esse pedacinho e vou colar a cerquinha ao redor desse papelão, tá? Então, eu venho colando essa cerquinha ao redor de todo esse papelão. Cerquinha pronta, a gente vai colar na casinha, tá? Então, aqui eu tô mostrando pra vocês que eu coloquei os docinhos em todas as 3 laterais da casinha. Agora, a gente vem aqui e posiciona a cerquinha, tá? Coloca bem no meio, na outra lateral da casa, a gente posiciona a cerquinha bem no meinho. Vamos passando cola quente na cerquinha mesmo. Passo cola quente e colo ela ali na casinha. Depois, eu decoro essa cerquinha
com umas flores. Pode ser flor, pode ser laço. Aqui eu optei pelas flores. Então, eu venho colocando as florzinhas. E no meio, para fazer o miolinho das flores, eu coloquei meia pérola. Pode usar meias pérolas coloridas. E depois que eu colei os miolinhos das flores, eu vim colocando os botõezinhos também ao redor dessa casinha, dessa parede, né? Do mesmo jeito que eu colei nas 3 laterais, eu coloco esses botõezinhos e meia pérolas espalhadinho nessa paredinha também. E dentro dessa cerquinha, a gente vai colocar os ovinhos. A gente coloca os ovinhos que nós fizemos. Então, a gente pode fazer ovinho para colocar na cestinha e ovinho para colocar dentro da cerquinha. Vamos fazer também 2 balinhas pra gente colar lá na casinha, tá? Então, para isso, eu vou pegar esse retângulo, o tamanho tá lá no molde. Aqui nas laterais, eu resolvi cortar com a minha tesoura de picotar. Mas se você não tiver a tesoura, não precisa também, tá? Vou cortar no comprido, porque é um retângulo, né? Então, na parte que tá mais comprida, eu corto com a tesourinha de picotar. E nessa parte da frente, a gente vai pegar da frente do feltro, tá? A gente vai pegar uma caneta fantasma, uma régua, e vamos marcar 2 centímetros da bordinha pra dentro, dos 2 lados. A gente vai marcar sempre 2 centímetros e vamos traçar uma reta de cada lado. Tem que ser com a canetinha fantasma, tá? Pra sumir depois essa marcação. Agora, a gente vira no avesso de novo, passa um pouquinho de cola e leva outra pontinha lá em cima. Colou bem, colou direitinho, a gente vai abrir a nossa peça e vai deixar essa cola, a partezinha que a gente colou, bem no meio da balinha, tá? Pra ela ficar escondida lá atrás depois. Então, aquela marcação que a gente fez com a caneta fantasma, naqueles 2 centímetros, e traçamos uma reta, a gente vai passar uma costura com ponto alinhavo. Então, a gente vem alinhavando, faz um franzido. Eu enrolei aqui algumas voltinhas dessa linha, pra ficar bem franzidinho. Depois que eu enrolei, eu vou fazer o acabamento. Então, é só dar o nozinho e cortar a linha. Fiz isso desse lado, vou pegar um pouquinho de enchimento, bem pouquinho, uma bolinha, e vou encher a nossa balinha. Então, encho um pouquinho, de novo naquela marcação que nós fizemos de 2 centímetros do outro lado, vou passar uma costura, vou franzir, vou enrolar um pouquinho e vou dar acabamento. Aqui eu só venho com a agulha puxando um pouquinho a fibra, para a fibra se acomodar bem direitinho lá dentro da balinha. Vou colar também dos lados dessas balinhas lacinhos. Então, eu comprei lacinhos prontos e vou colar um de cada lado das balinhas. Agora, é só colar essas balinhas na casa. Eu coloquei um aqui em cima, na parte da frente, em cima da portinha. E a outra balinha, eu vou colar na parte de trás, em cima da janelinha, tá? Aqui é o nosso chão, é o chão da casinha. O tamanho tá lá na apostila. Eu encapei como a gente encapou as paredes e colei uma parte também de feltro para não ficar aparecendo o papelão, tá? Então, aqui é só colocar a casinha em cima,
ver se vai caber certinho e vem passando cola quente. Então, eu passei cola quente na casinha para ficar mais fácil, passei nos 4 paredinhas e agora eu vou posicionar lá no chãozinho. Segura um pouquinho até a cola secar. Aqui eu fiz uma tira franzida, porque eu vou colocar como se fosse o chantilly ao redor da casinha, tá? Então, eu pego uma tira de feltro. Ela tem 3 centímetros de altura e vou passar o franzido somente no meio dessa tira, tá? O comprimento dessa tira é a largura total do nosso feltro. Acho que tem 1,40 m, né? Então, com 1,40 m eu vou franzir. Eu franzi 3 tirinhas. Então, 3 centímetros na altura e o comprimento é todo o comprimento do feltro, tá? Depois de toda a franzidinha, eu venho colando ao redor da casinha. Então, é só passar cola quente e vir colando na parte de baixo da casa, como se fosse o nosso docinho, o chantillyzinho aqui embaixo. Lembrando de colar em toda a lateral, não colar na parte da portinha, tá? Quando chegar na portinha, a gente pula, porque a gente vai colar um tapetinho na porta. E esse é o tapete da porta. Então, a gente vai pegar um quadradinho, vai passar o ponto caseado em volta e vai fazer o enchimento, tá? Agora, esse tapetinho eu quero que ele se pareça com uma bolacha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha caneta fantasma e vou fazer 9 pinguinhos ali, tá? Faço 9 pinguinhos com a canetinha fantasma e venho fazendo um pontinho para aprofundar, para ficar parecendo aquelas bolachinhas. Então, eu venho com a agulha onde eu fiz lá o pontinho com a caneta fantasma e venho com a costurinha de cima para baixo, de baixo para cima. Fazendo essa costura, a gente vai dar uma aprofundada. Então, eu vou fazer essa costura nos 9 marcações que eu fiz lá. Vão ficar parecendo 9 furinhos, tá? Depois de feito as 9 marcações, a gente vai arrematar a linha e vai colar esse tapetinho lá na frente da casa. A gente cola ele na frente da portinha, tá bom? Então, olha só como fica. Na parte da portinha, a gente não coloca o chantilly, tá? Ali eu coloquei uma cianinha. E para fazer a fechadura da porta, eu fiz um pirulitinho. Então, é só passar a cola e colar o nosso tapetinho.